Olá, eu sou Ricardo Sato, o mestre sorveteiro da FUE Gelateria Escola de Penedo. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre empreender no mundo do sorvete. Por quê? O que é importante saber na hora de decidir por qual modelo de negócio, se o setor é um setor promissor. E eu tenho alguma experiência, né, nessa área, porque tenho, além da escola, né, tenho uma escola de formação de sorveteiros e gelataios, e também tenho uma gelateria em funcionamento já há muitos anos. Então a gente já passou por muita história, né? Tenho muitos fatos curiosos para contar, muitas situações inusitadas, mas de qualquer modo, né, mesmo com todos esses problemas que são comuns aos empreendedores de modo geral, eu posso dizer que esse caminho é um caminho muito legal, de muita realização. A gente está trabalhando com um produto que faz as pessoas felizes. E olha que privilégio, né? Você ter já a pessoa quando vem à sua gelateria, normalmente vem feliz, né? Então é uma energia muito boa, e isso faz muita diferença na hora de apresentar resultado, né? De ter o ânimo adicional quando você se levanta, fala, puxa, que bacana, eu estou indo lá para produzir alguma coisa que, primeiro, tem um conceito, tem um pouco da minha história, tem a minha experiência e também faz as pessoas ficarem mais felizes. Você já viu alguém de mau humor comendo sorvete? Muito difícil, né? Eu acho que o sorvete é um produto, é uma sobremesa que traz muitas lembranças de infância. Normalmente a gente ia com a família, com os avós. É engraçado, né? Eu tenho muita lembrança de sorveteria com o meu avô, né? E que assim, eu nem sabia, mas antes mesmo do meu pai nascer, ele teve uma sorveteria também, né? Então foi uma grata surpresa descobrir isso. Bom, mas falando um pouco do empreendimento, né? Empreender no mundo do sorvete. Por que eu decidi enveredar por esse caminho? Eu originalmente sou chocolateiro, né? Eu fui o fundador de uma empresa aqui em Penedo também, chamada Tontolac Suclac, quer dizer chocolates do Gorro do Gnomo, porque aqui é a casa do Papai Noel, é a terra do Papai Noel, Penedo. E eu comecei no ano 2000, com um capital muito reduzido, e ao longo do tempo nós fomos crescendo, fomos sendo mais conhecidos, até que hoje a Tontolac é uma das referências absolutas em chocolataria aqui na região do estado, né? E eu fico muito feliz vendo esse sucesso, e só que hoje ela não é mais minha, né? Essa operação era em sociedade, e quando a sociedade se desfez, eu então fiquei com o ramo da sorveteria, porque a FUE é originária, né, dessa empresa mãe, que é a empresa de chocolates. Bom, isso era final de 2015, começo de 2016, então eu me vi com uma gelateria nas mãos, com tudo para fazer. Era um grande desafio, um monte de incerteza, né? Naquela época ainda a gente não estava nessa crise toda, mas de qualquer forma era um desafio muito grande, porque, né, afinal de contas eu tinha que passar. Eu abri mão de uma empresa já consolidada naquela época e me lancei então nessa aventura que foi consolidar a FUE, que na época nem se chamava FUE, aliás, tá? Então foi assim, uma história muito bacana, de muitas incertezas, mas também de muitas alegrias, né? Bom, a primeira coisa que eu fiz, tendo essa empresa nas mãos, foi procurar conhecimento. Eu fui buscar informações, eu pesquisei muito, eu conversei com muita gente, coisa que eu não fiz quando criei, né, quando, na verdade, o grupo criou o ramo do sorvete. Na época a gente começou assim muito precariamente e era para ser somente um braço, né, do chocolate para os períodos de calor, né? E assim foi durante algum tempo. Quando eu me vi na necessidade de transformar esse apêndice
da primeira empresa numa empresa autônoma e que tinha que apresentar resultados, a primeira coisa que eu fui fazer quando me vi com aquela empresa, né, nas mãos e tendo que transformar essa empresa numa empresa rentável, e passava a ser o meu modo de vida, né, dali que eu tiraria o meu sustento da minha família. Então, eu fui buscar conhecimento, né? Eu não tinha nenhum e fui atrás. Eu antes era apenas um misturador. Eu pegava os produtos do mercado, muito bons por sinal, né? Mas não tinha conhecimento. Qualquer problema, qualquer coisa que dava errado, né, no produto, eu não tinha como resolver, porque eu não sabia, não tinha conhecimento nenhum, nem de formulação, nem de parâmetros, nem de ingredientes, não tinha nada. Então, eu tratei de procurar ajuda. E isso foi o começo da minha história nesse mundo tão legal que é o ensino, né? Eu frequentei várias escolas, a primeira delas, inclusive, foi uma escola muito renomada chamada Carpigiani, que é vinculada a um fabricante, né, de equipamentos, é o mais tradicional. Comecei a olhar com uma perspectiva nova, né? Falei, olha, dá para fazer assim, olha, não tinha pensado desse jeito. E aí os horizontes começaram a se alargar, né? E estudei em outros locais, até que eu fui parar no ICIF, né? Que é o Instituto de Culinária Italiana para Estrangeiros. É um órgão, né, italiano que tem como objetivo divulgar, né, a culinária, a gastronomia italiana para os estrangeiros. É muito mais do que simplesmente transferir informação, né? É um centro localizado no Piemonte, em Costiglione d'Asti, bem lá no norte e bem próximo ali da região de Alba, onde tem os Barolos e tal, enfim, e a terra da avelã também, né? Então, vocês imaginam, né, como foi esse mergulho, né, na história, na cultura local, no jeito, né, das pessoas fazerem sorvete no berço do gelato, né? Uma oportunidade maravilhosa. Eu passei lá quase 2 meses, né, lá pela Itália, tive a oportunidade de conhecer muitas gelaterias. Eu fiz um tour de norte a sul do país, cheguei até Nápoles, fui a Veneza lá no norte, fui até Nápoles no sul, e só não fui a Sicília porque faltou tempo, né? Mas essa viagem está guardada para uma próxima oportunidade. Bom, lá eu pude perceber alguns conceitos que, assim, é muito comum a gente achar que, bom, eu vou trazer de lá a fórmula pronta e vai dar certo aqui, eu vou reproduzir exatamente o que se faz lá e tá tudo certo, né? É verdade que lá é a fonte, mas, claro, a gente aqui adapta para os nossos costumes, para os nossos ingredientes, para o nosso público, né? E a gelateria, ela tá, embora ela tenha chegado aqui já há alguns anos, ainda existe uma grande carência, principalmente em cidades médias, né? Que não, eu conheço muitas cidades grandes até que não tem sequer uma gelateria, ou quando tem sorveterias, são aquelas sorveterias ainda muito básicas, né, que trabalham com receitas já muito antigas e que não acompanharam a evolução do setor. Eu não tenho nada contra a tradição, muito pelo contrário. Só que a gente precisa acompanhar também as técnicas, né? Os novos equipamentos que aparecem. Não tem nada de mal nisso. A gente pode manter a tradição utilizando as ferramentas que vão sendo oferecidas ao longo do tempo, e acho que isso é muito bom, né, para o mercado e principalmente para o cliente, que vai ter sempre um produto muito mais de maior qualidade, né, para produzir. Tá? Bom, então depois dessa imersão na Itália, eu voltei aqui para o Brasil, para Penedo, e resolvi compartilhar esse conhecimento que eu adquiri lá. Não só lá, como também em todos os outros locais, né? Então, de cada um
desses locais, você aprende, claro, alguma coisa, né? Nem que seja para não fazer igual, mas você aprende, né? Então, em fevereiro de 2018, eu resolvi abrir a escola, isso com a ajuda da Rose, que é um dos pilares, né, da escola. Ela é a responsável, é a nossa sócia responsável pelos cursos, enfim, né, para quem já entrou em contato com a FUE, com certeza conhece a Rose. Então, em fevereiro de 2018, nós abrimos a primeira turma e com muita apreensão, né? Pensando assim, nossa, quem que vem aqui, né? A gente chama aqui de meio do mato, porque não é um grande centro, embora fique bem no meio entre os dois, né? No meio dos dois maiores centros urbanos do Brasil, que é no eixo Rio-São Paulo. Tá? A gente está um pouco mais perto do Rio, bem próximo à Dutra, que é a principal rodovia do Brasil, né? Então, desde 2018, né, nessa primeira turma, a gente hoje, nós estamos a caminho da turma 64, já formamos mais de 1.000 alunos como sorveteiros, tá? E acho que isso, o conhecimento básico, né, conhecer o produto, saber formulação, saber balanceamento, saber criar sua própria receita, é a chave para você ter sucesso. Nem que seja para depois você continuar usando os produtos da indústria, porque não tem nada de errado com isso, né? São opções, né? Tem vantagens e desvantagens nos dois métodos. Aqui na escola, a gente ensina a você a formular e usar produtos naturais. A gente ensina o que a gente faz. Falando especificamente agora de mercado, eu vejo que o mercado no Brasil ainda é muito pequeno comparado com o consumo per capita de outros países, mesmo fazendo uma comparação levando em consideração o poder de compra, ainda não temos muita tradição de consumo de sorvete. Muito também porque a gente está, assim, começa a esfriar, não pode tomar sorvete, vai ficar gripado, enfim. Essa imagem também a gente tenta alterar, não é? Porque não é real. Fora isso, o sorvete também é um alimento completo, né? Tem gordura, tem proteína, tem carboidrato, tem vitamina, tem sais minerais, tem tudo, cálcio, o que precisa uma alimentação balanceada. Então, é perfeitamente possível substituir uma refeição por um sorvete, eventualmente. Isso já acontece em alguns países, aqui no Brasil ainda não tem essa tradição. Mas é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos e a nossa intenção é contribuir para que essa imagem mude. Uma outra coisa em relação ao mercado é que existem muitos lugares, né, como eu falei, no Brasil, que não tem um sorvete de qualidade. Seja gelato, sorvete, picolé, não importa muito o modelo de negócio. A questão é que não se acha, não se encontra sorvete de boa qualidade, sorvete saudável, sorvete com ingredientes naturais. Isso está começando a acontecer, mas ainda existe muito campo a explorar, principalmente no interior, nas cidades médias. Então, é uma excelente oportunidade, ainda não está saturado, né? Como, por exemplo, eu vejo o mercado de cervejas, né? Cervejas artesanais. É um mercado relativamente recente, mas que já está bastante tomado. Em toda cidade pequena que seja, né, tem a sua marca, né, enfim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse mercado. E diferente do sorvete. O sorvete, talvez, pelo fato, né, de precisar de um investimento inicial maior, né, precisar de algumas técnicas que a maioria não conhece. Então, isso ainda tem um campo inexplorado gigantesco. E é um bom momento para você pensar, né? Não digo inaugurar, mas já pode ir planejando, fazendo o seu plano de negócios, porque, claro, toda crise tem um fim e essa não vai ser diferente. A gente acredita muito na recuperação, a gente já percebe em alguns países, em alguns lugares, um crescimento super acelerado por conta né, da demanda reprimida, né, dessa questão toda de todo mundo ter que ter ficado em casa, né, e agora que em alguns lugares, né, existe uma certa flexibilização por conta da vacina e etc., acredito que aqui no Brasil será também igual. Embora eu acredite também que vai demorar um pouco mais
né, por conta dos muitos problemas que a gente atravessou aí por causa da pandemia. Mas, de qualquer modo, é um excelente momento para se planejar, para se preparar, para adquirir conhecimento, né? Tá bom. Em relação ao mercado, esses são os pontos principais, mas tem também uma análise em relação a produto, né? Quando a gente estava falando de mercado, eu disse que a margem de comercialização, a margem de lucro na comercialização do sorvete é muito grande. E é verdade. O CMV normalmente é muito baixo, e isso faz com que a gente tenha aí um espaço muito grande para ter o lucro que toda empresa precisa, afinal de contas, né? É um negócio, uma empresa, né? Então a margem de lucro é grande. A questão é que você precisa de um giro muito grande, porque o valor unitário não é significativo. Então você precisa vender muito, e por isso localização é um fator essencial. Boa localização. Precisa ter giro de gente, precisa ser fácil de estacionar, as pessoas tem que ser um lugar de muito movimento, porque sorvete também é um consumo de impulso. Raramente alguém sai de casa só para tomar sorvete. Acontece, mas não é uma coisa como um restaurante, por exemplo. Nós vamos sair para jantar, né? Normalmente a sorveteria, o sorvete como produto é muito mais complementar, tá? Quem sabe um dia, né, a gente consiga fazer com que o sorvete seja uma opção de refeição também. É uma coisa muito bacana. Para isso, precisa ser saudável, né? Não faz muito sentido você oferecer um produto, né, e oferecer um produto que faz mal para a saúde, por exemplo. Eu não me sentiria bem, né? Negócio é negócio, cada um tem o seu, mas aqui na Foe nós temos essa filosofia, né? Nós vamos oferecer para as pessoas aquilo que eu ofereço para minha família, sem nenhuma preocupação. Então, natural, e isso é uma tendência também do mercado da gastronomia. Cada vez mais a gente percebe nichos específicos, por exemplo, veganos, sem adição de açúcares, sem lactose. Tudo isso são produtos que, além de não serem oferecidos normalmente, quando são, eles são ainda piores do que a média dos outros produtos. Por quê? Por falta de conhecimento, né? Por falta de insumos no mercado, por exemplo. Mas a falta de insumos, ela é relativa, porque você tem falta de insumos porque ele não está lá prontinho para você, né? Mas se você souber fazer o seu, isso é um grande diferencial, isso vai fazer com que você se destaque no mercado e, claro, tenha resultados muito melhores, tá? Fora isso, tem a questão do equipamento, né, dos equipamentos, que é uma questão também que gera muitas dúvidas. E o que eu tenho para dizer é que não precisa começar com os melhores equipamentos do mercado. Eu mesmo comecei com um equipamento muito limitado, né, mas de qualquer modo eu sobrevivi, né? Eu fiz o que tinha que fazer, fiz o dever de casa e depois mudei, troquei, substituí o equipamento, depois substituí de novo, né? Então veja, é possível você começar mais simples e se capitalizando e depois fazer essa troca quando for realmente necessário. Muitas vezes você vai comprar, sei lá, um caminhão-baú gigante para transportar uma caixa, né? Então não faz sentido, tá? Começa com uma picapezinha, depois pega um caminhão médio, depois você pega lá uma carreta, né? Se Deus quiser, tá? Então equipamento é uma coisa que a gente também discute bastante, né, no nosso curso. E, claro, e toda hora está mudando, né? Tem lançamentos, tem coisas adicionais, é que nem carro também, acessórios. Alguns são importantes, alguns são completamente dispensáveis e alguns atrapalham, tá? Então, esse também é um assunto que, por exemplo, às vezes você recebe uma orientação, olha, para montar uma gelateria você tem que ter pelo menos aí uns 500 mil de equipamento. Isso numa situação ideal é até muito mais. Agora, se você está começando, pensa numa redução disso, o que realmente é indispensável. Não vai gastando assim à toa, como eu fiz no começo, né? Porque fora o equipamento que eu comprei, que era básico, eu comprei outros equipamentos que não me servem de nada hoje. Até hoje, praticamente não foram usados, né? E claro, no início de uma operação, qualquer real que você economize, é R$1 a menos que você vai ter que pagar de investimentos depois, né? Então, toma cuidado com isso, tá?
eu quero o melhor de todos, eu quero, enfim, não precisa, não precisa, tá? E isso a gente também discute bastante, né? E o cachorro também concorda, né? Ele está se manifestando, né? Tá? E, bom, o que mais que eu tenho que falar sobre mercado? Por que que você deveria investir no mercado, empreender no setor de sorvetes? Por tudo isso, né, por ser uma oportunidade de negócio, por ser um campo ainda muito virgem, né, no país, pela grande margem que você pode ter. E agora, por outro lado, isso é uma coisa muito pessoal, eu amo fazer sorvete. E não só fazer sorvete, mas estar em contato com as pessoas e oferecer isso para elas, né? Trazer lembranças, trazer sensações agradáveis, trazer sentimentos, né? E isso não tem preço, gente. Olha, empreender é ganhar dinheiro, é fazer sucesso, é ser reconhecido, mas é também um caminho, é uma maneira de você fazer a sua vida ter algum sentido e ser feliz também, né? E eu não conheço, sinceramente não conheço, nenhum campo onde essa realização é tão imediata, é tão ali, na hora. Você fez o sorvete, entregou para o seu cliente, nossa, aí aquele sorriso, assim, já teve lágrimas na nossa gelateria, por causa exatamente desse vínculo emocional que o sorvete traz para as pessoas. E é um privilégio poder trabalhar com alguma coisa tão positiva, que traz coisas tão legais para as pessoas. Tá? Então, não dá para desconsiderar isso na hora de escolher. Pelo meu perfil, né, eu não seria feliz se eu tivesse que lidar todo dia com sofrimento, né? São áreas importantíssimas, vitais, né? Mas existem perfis, né? E para mim, ter esse privilégio de estar trabalhando com uma coisa que eu amo, né? E ter esse retorno, esse resultado e esse poder de levar para as pessoas uma coisa bacana, uma coisa alto astral, né? Sorvete sempre lembra coisas felizes, não tem preço. Então, se você está em dúvida ainda em relação a empreender em algum ramo, considera o ramo do sorvete, porque se você conversar com sorveteiros do Brasil afora, principalmente aqueles que, né, são realmente apaixonados, que sabem fazer o seu produto, que assinam as suas receitas, você vai ver como isso é uma constante. Não dá para fazer sorvete sem paixão, tá? Então, eu convido você a fazer um plano de negócios, a conhecer melhor o mercado, a fazer com que esse plano, essa ideia, esse sonho saia do papel, né? E a gente aqui na FUE, por meio do Fórmula Sorvete, a gente está aqui à disposição para ajudar, para tirar suas dúvidas, para te orientar nos primeiros passos nesse mundo maravilhoso do sorvete. Tá? Então, esse era um bate-papo assim, muito informal, claro. Poderia dar uma palestra, poderia dar uma aula, poderia, enfim, fazer uma tese sobre isso. Mas o importante agora eu queria levar essa mensagem para você, tá? E dar as boas-vindas para aqueles que já estão empreendendo, estão começando o seu empreendimento no mundo do sorvete. Tá? A FUE está sempre aqui, a gente chama os alunos, a gente, né? A gente forma uma família FUE e isso não é da boca para fora. Tá? A gente tem um sistema de cooperação mútua, a gente mantém esse contato, esse vínculo, que eu espero que seja pela vida toda. Tá bom? Então eu convido você também para fazer parte e, bom, muito sucesso, muita felicidade e aproveitando, quero convidar você então para conhecer o nosso curso Fórmula Sorvete, que vai ser lançado novamente agora, dia 27 de maio, quinta-feira, através de um grupo, né, um grupo VIP, e você pode fazer parte desse grupo se inscrevendo no link www.formulasorvete.com.br/mega oferta. Tá? Vai estar escrito em algum lugar aqui na tela, você acessa lá, se inscreve, porque vale a pena. Dessa vez eu estou fazendo uma mega promoção assim para ajudar, porque assim a gente publica conteúdo na internet, né, principalmente no Instagram, no YouTube também tem algumas aulas, mas eu percebo que a gente precisa
contribuir mais, né? Aprofundar mais. Então, esse curso Fórmula Sorvete, com condições super especiais, é uma excelente chance para você começar a pensar nessa possibilidade. Tenho certeza que você vai ser muito feliz e vai ter muito sucesso, tá? E a gente está aqui para te ajudar.